Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais a respeito da bioquímica, mais especificadamente da bioquímica da água. Vamos lá? Geralmente quando você vai estudar a respeito de água, você tem aí aulas que vão falar a respeito do ciclo da água, a água envolvida em alguns processos dentro do ecossistema, mas o nosso foco hoje não é esse. O nosso foco hoje é entender um pouquinho mais a relação da água com o ser vivo, por isso bioquímica, ou seja, a química dos seres vivos, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a água ela tem a forma molecular H2O. O que significa isso? Significa então que a molécula de água tem então dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Então o que vai acontecer? Essas ligações que ocorrem entre o oxigênio e o hidrogênio é chamada de ligação covalente. E essa ligação forma então uma angulação em torno de 104,5 graus, e isso faz com que então gere uma polaridade nessa molécula. Como assim a molécula é polar? Polar porque essa molécula então ela fica carregada, tá? Levemente carregada de forma negativa lá no átomo de oxigênio e carregada levemente aí positivo na parte dos hidrogênios. Então ela tem essa polaridade. Isso faz com que então ela consiga reagir com boa parte das substâncias presentes então no nosso corpo, tá? Isso faz com que ela seja então denominada de solvente universal, porque ela vai dissolver boa parte das substâncias. Na molécula de água, além então dessas ligações covalentes entre o hidrogênio e o oxigênio, as moléculas de água estão unidas entre si por ligação chamada de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Isso faz com que então as moléculas de água se unam uma a outra como se fosse uma corrente cheia de elo, e cada elo desse seria então uma molécula de água. Isso faz com que então a água consiga gerar alguns fenômenos interessantes, como por exemplo aí um mecanismo de arraste, ou seja, a água consegue arrastar algumas substâncias, transportar algumas substâncias. A água consegue, por exemplo, criar aquela tensão superficial, que funciona como se fosse uma membrana por cima da água, fazendo com que alguns animais, por exemplo, possam andar sobre a água. Ainda a respeito das pontes de hidrogênio, a água está no estado, por exemplo, líquido, quando essas pontes de hidrogênio conseguem se desfazer facilmente. E quando estão no estado sólido, por exemplo, essas pontes vão se desfazer com maior dificuldade. Então agora vamos falar de algumas importâncias da água. Primeiro, nós poderemos falar aí, claro que a importância da água para o interior do ser vivo. Você tem aí a água, como eu falei, ele é um solvente universal, ele vai diluir, vai dissolver boa parte das substâncias. Outro, ele é um regulador térmico, tá? Ele vai regular a temperatura dos seres vivos, então isso faz com que um ser consiga viver, por exemplo, em um ambiente bem mais quente. A água vai capturar parte desse calor, vai evaporar, levando essa energia na forma de calor. Outra coisa, transporte de substâncias. Vamos pensar em nosso corpo, nós temos aí a água na forma, compondo o plasma sanguíneo, e isso faz com que o sangue possa correr pelo nosso corpo, então ele tem uma fluidez, fazendo com que as substâncias possam percorrer todo o nosso corpo. E por fim também, a água ela está envolvida com boa parte das reações químicas. Então, boa parte das reações químicas que ocorrem no nosso corpo ocorrem em meio aquoso. Então, vamos agora pontuar um por um dessas 4 importâncias que eu falei com você. Primeiro então, solvente universal. A água, como eu falei, ela é uma molécula polar.
ou seja, ela tem cargas. Vale lembrar então que semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares irão dissolver moléculas polares. Se eu pegar, por exemplo, um glicídio, um açúcar, né, e misturar na água, vai dissolver? Vai. Por quê? Porque o glicídio é uma molécula polar, ok? Agora, existem moléculas que são apolares, não têm cargas. Por exemplo, o óleo. Se eu tentar misturar água com óleo, não irei conseguir, porque o óleo é uma molécula apolar. Ok? Entendido isso? Beleza. Só falando ainda a respeito dessa forma de ser solvente, vale lembrar que algumas moléculas, tá? Elas são hidrofóbicas e outras são hidrofílicas. Hidrofóbica é do grego hidro, que é água, e fobia, que não gosta. Hidro, água, filia é amigo, proximidade. Então, as moléculas hidrofóbicas, elas não suportam água, elas não gostam de ficar perto da água, enquanto as moléculas hidrofílicas, elas gostam. Agora vamos para o segundo ponto, água como reação química. Gente, vale lembrar que boa parte do nosso corpo é composto por água. Na verdade, a maioria do nosso corpo ele é composto por água. Então, as reações químicas, boa parte delas ocorrem em meio aquoso. Duas reações químicas básicas que nós iremos estudar aqui, que tem a água em sua participação. Por exemplo, um tipo aí é a síntese por desidratação. O que vai acontecer então? Quando você tem a formação de uma proteína, a proteína nós sabemos que ela é o conjunto de aminoácidos. Então, para que um aminoácido se ligue em outra, o que vai acontecer? Você tem então a liberação de um hidrogênio do grupamento amina de um aminoácido e você tem também aí a liberação da hidroxila da outro aminoácido, ou seja, da carboxila de outro aminoácido vai liberar esse OH. O OH então mais o H vai dar H2O, ou seja, vai ocorrer a formação de água. Por isso então nós dizemos que é uma síntese por desidratação, porque ao ligar dois aminoácidos nós liberamos uma molécula de água. E vale lembrar então que a ligação que houve entre esses aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Uma outra reação química que ocorre com o envolvimento da água é a hidrólise. Hidro, água, lise, quebra, ou seja, é a quebra de alguma molécula, de alguma substância na presença de água. Por exemplo, aí a nossa digestão. Boa parte da nossa digestão ela vai ocorrer então aí com hidrólise, quebra das moléculas na presença de água. Então, quando você tem, por exemplo, lá no seu duodeno, você tem um glicídio aí, por exemplo, uma sacarose. Essa sacarose será quebrada em glicose e frutose. O que vai acontecer então? Para que ocorra essa quebra, eu tenho a presença de água. Por isso, então, denominada de hidrólise. Ponto 3. Então, regulação térmica. Então, o que vai acontecer? A água ela tem um alto calor específico, ou seja, ela precisa de uma grande quantidade de calor para que ela venha mudar 1 grau Celsius. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque os seres vivos que moram, por exemplo, dentro da água, dependem de uma baixa variação térmica para conseguir viver. Se a água esquentasse ou esfriasse o tempo todo, né, poderia fazer com que muitos, mas milhares de seres vivos entrassem em extinção. Tá? Então a água geralmente ela não vai variar tanto a sua temperatura. Beleza? Por isso que à noite nós temos uma sensação que a água está quentinha. Não é não. A água ela está praticamente na mesma temperatura. É que o ar esfriou, tá? E a água ela não perdeu tanto calor assim. Ela não está fria. Ok? Esse é o calor específico. Uma outra então propriedade que a água tem é o calor latente de vaporização.
Ou seja, é a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância. E o que isso vai fazer? Fazer então com que o indivíduo ele possa suar, né, e perder calor. Então, esse calor vai ser absorvido e a água vai evaporar. Só lembrando também que você tem a evapotranspiração aí lá nas plantas, ok? E um outro propriedade que nós temos aí na água é o calor latente de fusão, tá? Ou seja, a quantidade de calor necessário para transformar 1 grama de uma substância no estado sólido para o líquido. E o que vai acontecer também? O contrário também vai ocorrer. Ou seja, se eu preciso uma quantidade necessária de calor para transformar 1 grama do estado sólido para o líquido precisa então perder muito calor para que ele venha então passar para o estado sólido. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que um ser pode viver uma temperatura baixa, tá? E não venha se congelar. Então, seres vivos podem estar em águas praticamente congeladas e ele mesmo não congelar, tá? Então, evitar o congelamento de seres que estão, então, em ambientes gelados. E quarto e última importância da água é o transporte de substâncias. Como eu já falei, a água está presente na maioria do nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Tanto é que quando nós levamos um morto lá para ser cremado, você tem uma pequena quantidade de matéria presente agora na forma de cinzas, porque boa parte do nosso corpo é água. 2 fenômenos interessantes que nós temos então a respeito do transporte de substâncias é primeiro aí a coesão que existe entre as moléculas de água. Então elas estão coesas, elas estão ligadas uma à outra por pontes de hidrogênio. Isso faz com que ela possa ser arrastada, como se fosse uma corrente, onde um elo vai puxando outro elo, que puxa outro elo, e vem arrastar isso aí. Isso é muito interessante, por quê? Por exemplo, lá nas plantas, você tem o transporte de seiva bruta pelos vasos chamados de xilema, não é? Que saem lá da raiz e vão até a folha. E essa água, quando ela sai por meio da evaporação, que ocorre principalmente aí nas folhas, não é? A água que estava lá em cima evaporou e puxou de baixo, que puxou outra de baixo, que puxou outra de baixo. Essa água consegue subir dentro do xilema até aí não sei quantos metros. Você olha aí uma planta, tem 15, 20 metros, né? É muito difícil. Tenta você então subir numa árvore aí de 20 metros com um canudinho e tentar sugar uma Coca-Cola lá de baixo. Eu duvido que você vai conseguir, né? Mas a planta consegue puxar esse líquido tranquilamente aí pelos vasos chamados de xilema. E também essa coesão entre as moléculas gera uma tensão superficial, fazendo com que crie uma camada, né, superficial, ou como se fosse uma lâmina d'água, onde alguns seres vivos, alguns insetos conseguem andar. Não é? Você, por exemplo, consegue pingar várias gotinhas de água sobre uma moeda e você vê toda abauladinha lá e a água não cai para fora da moeda porque existe uma coesão que é feita pelas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Um outro também fenômeno interessante que nós temos aí na água é a adesão. A molécula de água, por ser polarizada, ela consegue então grudar em substâncias polares e ao grudar ela consegue se locomover por ela. Por exemplo, quando cai água lá num tapete ou numa roupa lá, você vê aquela água começa parecendo que parece que ela está andando, ela está locomovendo, tá? Porque a água ela tem essa capacidade, por ser polar, em grudar em substâncias polares, como algodão, como papel, né, como tecido, e ela ir então se locomovendo nesse meio. Isso é interessante, por quê? Porque voltando lá nas plantas, ela consegue grudar nos vasos do xilema e ir subindo, né? E vale lembrar também que em capilares, tá? Ou seja, vasos muito finos, a água consegue subir por capilaridade. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou,
curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!